fazer bem. Caríssimos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 24 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Deus irmão, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos iluminem, perdoando nossos pecados e nos dando sabedoria, para que nós possamos compreendê-las e colocá-las em prática. Ele começa nos dizendo que o seu servo não pode ser maior do que seu senhor, e que os discípulos também não podem ser maior do que seu senhor, porque basta obedecer à palavra do Senhor e procurar viver segundo a vontade dele, que está sendo como o seu senhor, porque quando você é obediente à palavra de Deus, em ti e por ti e através de ti, ele fará grandes milagres. E ele disse também que não devemos esconder nada, porque tudo aquilo que está escondido virá claro, e tudo aquilo que é publicado ao pé do ouvido virá sobre os telhados. Ele também fez uma outra comparação. Não se vende alguns pardais por algumas moedas, no entanto, vós valeis muito mais do que os pardais, porque nenhum desses pardais cairão no chão sem o consentimento do Senhor. E aí ele nos faz essa comparação. Então, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Jesus hoje nos dá aqui um grande exemplo de que nós devemos sermos obedientes, porque ele nos coloca numa situação que, se nós viver na obediência da palavra, escutando a palavra e procurando viver essa palavra através de nossa fé, acompanhada de nossas obras, certamente nós estamos imitando o Senhor e fazendo igual ao Senhor e aquilo que Ele quer que todos nós façamos, porque todos nós somos capazes, todos nós temos a sabedoria e a iluminação do Espírito Santo. Agora, para isso, é preciso que nós procuremos, é preciso que nós vá até Jesus nosso Senhor. E aí ele finaliza o Evangelho aqui nesse último versículo aqui, a partir do 33, dizendo assim: aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então, ele está aqui nos advertindo que nós não podemos negá-lo em hipótese alguma, porque se nós negar o nome de Jesus Cristo,
aos homens, ele também nos negará diante do Pai que está no céu. E na verdade, ele mesmo já é o próprio Pai, porque Jesus é o próprio Deus encarnado que se fez homem e se habitou no meio de nós para a salvação de todos. Um excelente e maravilhoso sábado iluminado e abençoado para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha